vai aprofundar um pouco mais nossos conhecimentos, porque a gente já está um pouco melhor na matemática, ok? Então, vamos para a segunda parte das expressões numéricas. Nessa expressão numérica, a gente tem que sempre olhar o que foi dito na primeira aula de expressão numérica. O que vem primeiro são os parênteses, depois colchetes, depois as chaves, ok? Então, são 3 pontos que a gente não pode esquecer. Então, olhei para a minha expressão, tá mudada, tá um pouco mudada da primeira? Tá, porque aqui eu tenho, ó, potência que não tinha na primeira, eu tenho uma divisão que não tinha na primeira, tenho uma raiz que não tinha na primeira, mas eu tenho, ó, 2 situações que tinha na primeira, que é o quê? O parênteses, certo? Bom, um pouco diferente da primeira. Além do parênteses que eu tinha na primeira, eu tenho uma potência. Paola, mas aqui eu tenho 2 sinais. O que se resolve primeiro? Quando eu tenho expressões numéricas um pouco mais elaboradas do que só parênteses, colchete e chaves, eu tenho que sempre começar das maiores. Quais são as maiores que eu tenho? As maiores operações, né? As maiores que eu tenho são potência e raiz. Então, primeiro vem a minha potência, ok? Depois que eu resolver a potência, é que eu venho para o jogo de sinal, ok? Lembrar que essa minha base é uma base o quê? Negativa. Então, eu estou multiplicando este número quantas vezes? 3 vezes, ok? Então, ó, mais uma vez, resolve no cantinho, depois apaga, sem problema. Menos 2, eu estou multiplicando 3 vezes, ok? Então, eu tenho, ó, menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, o resultado da minha potência é menos 8. Então, aqui, ó, menos, que é da expressão, com menos 8. Agora, eu tenho uma potência elevada a zero. Qualquer coisa, eu sempre cito isso em sala de aula com meus alunos, qualquer coisa do universo elevado a zero é sempre 1. Sempre, sempre 1, ok? Então, eu tenho, ó, dentro da minha raiz, eu tenho um número menos uma potência. O que é que vem primeiro? Primeiro eu resolvo a minha potência para depois resolver esta expressão depois que eu venho para a raiz, ok? Ó, então, pode ver que eu já comecei com a raiz, 25, menos 3 elevado a 2. Então, cuidado que esse menos é desta expressão e não desta potência. 3 elevado a 2 é 3 duas vezes. 3 vezes 3, 9. Menos, cuidado aqui, ó, esse menos novamente é da expressão, ok? Primeiro tem que vir a potência para depois vir a divisão. Então, 5 elevado a 3, eu estou multiplicando 5 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Dividido por 25. Mais uma vez, disse na aula passada, digo novamente, cuidado para não resolver com pressa, certo? Se puder resolver passo a passo, melhor ainda. Agora, ó, dito na aula primeira de expressão numérica, eu quero eliminar os parênteses primeiro, ok? Aqui eu não tenho colchete e chave, não preciso me preocupar. Menos com menos, mais. Então, o resultado é 8. Jogo de sinal, mais com mais 1. 25 menos 9, 16. Menos 125, dividido por 25. Mais uma vez, ó, resolve devagar, ok? Não precisa... Paola, eu podia resolver essa divisão? Podia nessa parte, ok? Mas como eu tô falando, não precisa de pressa para resolver, principalmente quando se trata de muitos números e muitas operações, ok? Bom, eliminados os parênteses, eliminados colchetes e chaves que não temos aqui, a gente vai o quê? A gente vai resolver a operação que vem depois da potência e radiação, que é o quê?
multiplicação e divisão. Então, tá aqui, ó, a divisão é que vem primeiro, ok? Então, sem pressa, repito o restante. O que eu disse agora, ó, vai vir primeiro potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão. Ainda eu tenho o quê? Uma raiz. Raiz quadrada de 16 é aquele número que multiplicado 2 vezes dá 16, que é 4. Menos, agora eu vou resolver o que, ó? A minha divisão. 125 dividido por 25. E aqui eu tenho, ó. Paula, eu resolvo o que primeiro? Você escolhe, ok? Como eu disse na aula anterior, é sempre bom você jogar números pequenos para depois ir para os maiores. Mas se for números que você entenda, que você tenha costume, não tem problema de resolver logo. Então, ó, mais e mais, sinais iguais, repete e soma. Então, mais 9. Sinais opostos faz o quê? Repete e soma. 4 com 5, 9. Sinais opostos, eu repito o que? O sinal do maior e diminuo. Só que aqui, ó, eu tenho 9 e vou tirar 9. Vai me restar 0. Bem, para finalizar essa parte de expressões numéricas, a gente vai resolver uma expressão numérica agora envolvendo fração, né, que a gente não fez nenhum até agora, envolvendo uma potência, soma, divisão. Bom, a gente está envolvendo um monte de situações, certo? Mais uma vez, segue o mesmo raciocínio da nossa primeira questão sobre expressão numérica, certo? Primeiro eu tenho que eliminar os parênteses, para depois eliminar chaves, colchetes. Aqui eu só tenho um parênteses. Depois eu vou para a sequência, né? Que é o que? Potência, radiciação. E aí eu vou para divisão e a gente vai devagarzinho. Mais uma vez, expressão numérica é calma, paciência, que se resolve devagar. Nada de aperreio, certo? Parênteses. Eu tenho um parênteses aqui, eu tenho que eliminar esse parênteses. Nesse parênteses eu tenho o quê? Uma subtração de um número menos uma fração. Paula, como se resolve essa situação? Mais uma situação bem complicada no ensino fundamental, no ensino médio, na graduação, enfim. Muitas pessoas têm muita dificuldade nesse tipo de situação. Quando eu tenho um número inteiro, 1 é um número inteiro, certo? Mas, Paula, eu estou com uma fração aqui. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que imaginar, e aí eu sempre falo para os meus alunos, quem está abaixo desse número 1 é o número 1, certo? Qualquer coisa dividido por 1 é ele mesmo, não alterou, certo? Se eu tiver 5 aqui, 5 dividido por 1, 5. Se eu tiver 4, 4 dividido por 1, 4. Não vai alterar o meu número, ok? Eu apenas coloco esse número que ele está pontilhado porque é um número imaginário e agora eu consigo fazer a minha subtração. Reduzir para o mesmo denominador. Está reduzido. Deu 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. Menos 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. 2 menos 1, 1. Repete. Denominador 2. Então, o resultado desta expressão aqui vai me dar 1 meio. 1 meio que divide 3 quartos. Mais, vou repetir 1/5. E agora eu tenho o quê? O mesmo raciocínio que eu fiz agora. Paula, já pela prática da gente estar resolvendo, eu já estou vendo que aqui eu tenho o número 1, porque é o número invisível que a gente falou agora há pouco. 5 e 1 vai ser o quê? Vai ser ele mesmo. Então, 5 vezes 1, 5, não é isso? Então, eu já sei que vai ser 5. Então, aqui eu já posso resolver um pouquinho mais adiantado. Fazendo como? Já sei que o denominador é 5. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 1, 5. Menos 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 4, 4. Então, eu já sei pela prática de exercícios que quando eu tenho um número e o número invisível vai ser ele mesmo, porque eu vou multiplicar 5 vezes 1, vai dar 5, ok? 5 menos 4 dá 1, 1/5. Então, aqui vai ser 1/5 elevado a 2. Ok? E aí, a gente acaba essa primeira parte, que é a soma e subtração de fração, ok? Agora, o que é que eu tenho, ó? Eu tenho a divisão de fração. Então, eu tenho, ó,
1/2. Eu tenho 1/2. Vou multiplicar pelo inverso do denominador. 3/4, o inverso vai ser 4/3. Ok? Então, eu estou resolvendo agora a divisão. Não resolvo logo a soma, ok? Agora, ó, mais... Vou repetir 1/5, por quê, Paula? Porque aqui embaixo eu tenho uma potência. Então, eu tenho que resolver primeiro a potência para depois vir a divisão, ok? Então, vamos para a potência. Essa potência é o quê? É 1/5 elevado na minha base. Tanto o numerador como o denominador vai estar elevado à mesma potência. Então, eu tenho 1 elevado a 2, 5 elevado a 2, ok? 1 elevado a 2 vai ser 1 vezes 1, né? Que vai dar 1. 5 elevado a 2, 5 vezes 5, 25. Então, o resultado desta expressão vai me dar 1/25. E aqui, ó, já posso multiplicar. 4 vezes 1 dá 4. 2 vezes 3 dá 6, ok? Multiplicação, divisão, não tem problema de você escolher qual você vai fazer, ok? Multiplicação e divisão depende da sequência, depende da lógica da expressão. Então, aqui, ó, 1/5, mais uma vez, ó, divisão de fração, multiplique, faz o quê? Inverte 25. 25 sobre 1, mesma coisa de 25, ok? Aqui, o que é que eu tenho? Ó, soma, multiplicação. Muito cuidado nessa parte. Eu tenho uma soma, tenho uma multiplicação. Primeiro resolve a multiplicação, para depois a soma. Então, aqui, ó, 4/6, mais, eu vou resolver esta multiplicação. Então, 25 vezes 1, 25, dividido por 5, 5. O que eu tenho aqui agora, ó, eu tenho denominadores diferentes, mais uma vez denominador imaginário 1. Eu já sei que quando eu fizer esse MMC, vai me dar o próprio 6, ok? Então, ó, eu tenho o próprio 6. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 4, 4. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 5, 30. Resultado, 34 sobre 6. E aí, a gente finaliza a aula de hoje. Eu deixo como exercício para vocês fazerem o quê? Tentem refazer essas expressões, certo? Então, vocês fazendo sem ver o vídeo, sem ver aulas, tentando fazer e ver onde vocês erraram, isso facilita muito o entendimento, certo? Não adianta só ver o vídeo e aprender, não. Quando você for exercitar, é que você vai ver se você sabe ou não, ok? Então, a gente finaliza essa parte de expressões. Obviamente que o mundo de expressões numéricas é imenso. Então, vocês podem exercitar. Paula, quantos exercícios eu devo fazer? Não importa o número de exercícios. Faça o máximo que você puder fazer, ok? Então, faça exercícios, pratica. E aí, a gente finaliza essa parte de expressões numéricas. Mais uma vez, muito obrigada. Compartilhem com os amigos. Deixem seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E até as próximas aulas. Um grande abraço.